já parou para pensar sobre a relação entre o que você come e como seu corpo responde ao longo do tempo? Em particular, sobre o impacto que o consumo de proteínas pode ter na sua saúde e no seu envelhecimento? Bem-vindo a uma jornada de descobertas sobre o papel crucial das proteínas na nossa alimentação e como seu consumo adequado ou excessivo pode interferir na nossa juventude e longevidade. Eu quero que você se sinta totalmente envolvido neste processo, porque a sua alimentação tem um impacto profundo e permanente na forma como você envelhece, se sente e até mesmo na aparência da sua pele. Vamos abordar essas questões com uma visão bem aberta e científica, de maneira clara e direta, para que você possa compreender como o consumo de proteínas pode alterar a qualidade da sua saúde. A proteína é um dos 3 macronutrientes essenciais para o nosso corpo, juntamente com os carboidratos e as gorduras. Embora o nosso corpo precise de proteínas para funcionar corretamente, a quantidade que precisamos varia ao longo da vida, dependendo de fatores como idade, nível de atividade física e saúde geral. Agora, você deve estar se perguntando: comer mais proteínas pode fazer bem à minha saúde? Ou será que consumir em excesso pode ser prejudicial? A resposta, como veremos ao longo deste texto, não é simples e depende de muitos fatores. Existe uma linha tênue entre o consumo adequado de proteínas, que traz benefícios substanciais para o corpo, e o consumo excessivo, que pode resultar em uma série de problemas de saúde. E, talvez o mais surpreendente de tudo, é que o consumo excessivo de proteínas pode até acelerar o processo de envelhecimento. Mas como isso acontece? Imagina o seguinte: você está em uma jornada para melhorar a sua saúde, para ter mais disposição, para manter a massa muscular e até mesmo para prolongar sua juventude. Um dos primeiros conselhos que você provavelmente ouviria seria aumentar o consumo de proteínas. Afinal, elas são essenciais para o crescimento e a regeneração celular. Isso é verdade. No entanto, o que acontece quando exageramos na quantidade de proteínas que consumimos? Como nosso corpo lida com esse excesso? Será que o consumo exagerado de proteínas está associado a problemas de saúde a longo prazo, como danos aos rins ou até mesmo envelhecimento precoce da pele? Esses são questionamentos que exigem uma análise mais profunda. Com isso em mente, convido você a explorar os mistérios por trás da proteína em nossa alimentação, como ela age no nosso corpo e como podemos utilizar esse conhecimento para manter nossa saúde e aparência joviais. Muitas vezes, pensamos que mais é sempre melhor, mas, quando se trata de alimentação, o equilíbrio é a chave para um funcionamento saudável do organismo. A questão é: será que você está consumindo as proteínas que o seu corpo realmente precisa, ou está consumindo em excesso, sem perceber os efeitos negativos que isso pode ter na sua saúde? Muitas vezes, o que nos falta é a conscientização sobre os impactos da alimentação em nossa longevidade. Você sabia que a proteína não serve apenas para construir músculos? Sim, as proteínas têm um papel fundamental em processos como a produção de enzimas e hormônios, reparo de tecidos danificados e até mesmo na função do sistema imunológico. Elas são, de fato, indispensáveis para o bom funcionamento do corpo humano. No entanto, como em tudo na vida, o segredo está no equilíbrio. O que a ciência tem mostrado é que consumir a quantidade certa de proteína, adaptada às suas necessidades específicas, pode fazer maravilhas para a saúde e a juventude. No entanto, o excesso pode desencadear uma série de problemas de saúde, desde danos aos rins até o aumento do risco de doenças cardiovasculares. O impacto na pele também não deve ser ignorado, já que o excesso de proteínas pode contribuir para o envelhecimento precoce devido ao aumento do estresse oxidativo no corpo. Agora, vamos fazer uma pausa e refletir por um momento. Como você tem consumido proteínas em sua dieta? Está balanceando bem a quantidade de proteínas que ingere, ou está exagerando em algumas fontes? A grande questão é que muitas vezes não prestamos atenção no tipo e na quantidade de proteínas que estamos consumindo, simplesmente porque elas estão presentes em muitos alimentos, desde carnes até vegetais. Isso pode ser tanto uma bênção quanto uma armadilha. Por exemplo, você sabia que há diferenças significativas entre proteínas de origem animal e vegetal? As proteínas de origem animal podem ser mais concentradas em certos nutrientes, mas também podem vir acompanhadas de gorduras saturadas e outros componentes que, se consumidos em excesso, podem ser prejudiciais à saúde.
Por outro lado, as proteínas vegetais, como as presentes em grãos, leguminosas e sementes, podem ser uma alternativa mais saudável e, em muitos casos, também oferecem outros benefícios, como fibras e antioxidantes. Aqui está o ponto crucial. Como você pode garantir que está consumindo a quantidade certa de proteína, sem cair no erro de excessos? E, mais importante ainda, como você pode escolher as fontes de proteínas mais benéficas para o seu corpo? Essa é a questão que vamos explorar neste texto, e espero que, ao final, você consiga tomar decisões mais informadas sobre como incluir as proteínas em sua dieta de forma equilibrada e saudável. Afinal, uma alimentação bem planejada é uma das chaves para um envelhecimento saudável e para uma vida longa e plena. Vamos começar a entender mais profundamente como o consumo de proteínas pode realmente afetar seu corpo. Se você já ouviu falar sobre o impacto de uma dieta rica em proteínas na sua saúde, provavelmente já se deparou com conceitos como envelhecimento precoce, doenças renais e dano ósseo. Será que esses são apenas mitos ou há realmente fundamentos científicos para essas afirmações? Vamos aprofundar em cada um desses aspectos para desmistificar o que é realmente importante para o seu bem-estar. Não se preocupe! Ao longo deste texto, vou te guiar por uma análise minuciosa de como as proteínas influenciam cada sistema orgânico do seu corpo, incluindo o sistema muscular, imunológico, cardiovascular, ósseo e até o sistema digestivo. Eu sei que a alimentação pode parecer algo simples, mas, quando nos aprofundamos nas questões biológicas, descobrimos uma complexidade fascinante e reveladora. E, com isso, a esperança é que você saia daqui com uma compreensão mais profunda de como pequenas mudanças na dieta podem ter um impacto positivo na sua saúde, ajudando a manter o equilíbrio entre o consumo de proteínas e os benefícios que elas trazem. Então, prepare-se para descobrir como a quantidade certa de proteína, proveniente das fontes mais adequadas, pode ajudá-lo a manter a juventude e a saúde por mais tempo. Os problemas gerados pelo excesso de proteínas. Quando falamos sobre o consumo excessivo de proteínas, estamos tratando de um desequilíbrio que pode ter vários impactos negativos na saúde. Embora as proteínas sejam essenciais para o nosso corpo, o exagero pode ser prejudicial a longo prazo. A seguir, vamos explorar os principais problemas que surgem com o consumo em excesso de proteínas, detalhando os efeitos nos sistemas orgânicos e o impacto no envelhecimento precoce. Impacto nos rins. O consumo excessivo de proteínas pode sobrecarregar os rins. O processo de metabolização das proteínas exige que os rins filtrem mais resíduos nitrogenados, o que, com o tempo, pode levar a danos renais. Estudos mostram que uma ingestão muito alta de proteínas, especialmente em pessoas com predisposição a problemas renais, pode aumentar o risco de doenças renais crônicas. Isso ocorre porque os rins têm que trabalhar mais para eliminar os subprodutos do metabolismo proteico, como a ureia e a creatinina. Aumento do risco cardiovascular. Outra preocupação com o consumo excessivo de proteínas, especialmente as de origem animal, é o aumento do risco de doenças cardiovasculares. Muitas fontes de proteína animal, como carnes vermelhas e embutidos, são ricas em gorduras saturadas, que estão associadas ao aumento do colesterol LDL, ou colesterol ruim. O excesso de gordura saturada pode contribuir para o desenvolvimento de aterosclerose, o que, por sua vez, aumenta o risco de infartos e derrames. Perda de cálcio e problemas ósseos. A ingestão excessiva de proteínas pode afetar a saúde óssea. Quando consumimos proteínas em excesso, o corpo tende a excretar mais cálcio pela urina, o que pode enfraquecer os ossos ao longo do tempo. Embora a proteína seja essencial para a saúde óssea, o equilíbrio é crucial. O aumento da excreção de cálcio devido ao excesso proteico pode aumentar o risco de osteoporose e fraturas. Aumento do estresse metabólico. Quando o corpo metaboliza uma quantidade excessiva de proteínas, ele também gera mais radicais livres, moléculas instáveis que podem danificar células e tecidos. O aumento do estresse oxidativo pode contribuir para o envelhecimento precoce, pois acelera o processo de degradação celular. Isso pode afetar a aparência da pele e a função de órgãos vitais. Desidratação e sobrecarga no sistema digestivo. Uma dieta muito rica em proteínas pode levar à desidratação, já que a metabolização das proteínas exige maior quantidade de água para filtrar os subprodutos. Além disso,
o sistema digestivo pode ser sobrecarregado, resultando em constipação e desconforto gastrointestinal. Uma ingestão elevada de proteínas pode também causar desequilíbrios na flora intestinal, prejudicando a digestão e absorção de nutrientes essenciais. Consumo de proteínas. Benefícios para os sistemas orgânicos. As proteínas desempenham um papel fundamental em muitos processos biológicos, e seu consumo adequado é essencial para o funcionamento otimizado de diversos sistemas orgânicos. A seguir, vamos explorar os benefícios do consumo equilibrado de proteínas para os sistemas orgânicos mais impactados. Sistema muscular. As proteínas são a base para a construção e reparo dos músculos. Elas fornecem os aminoácidos essenciais que ajudam na regeneração das fibras musculares após o exercício físico, contribuindo para o aumento da massa muscular e a melhora da força. O consumo adequado de proteínas também previne a perda muscular durante o envelhecimento, ajudando a manter a saúde e a funcionalidade dos músculos ao longo da vida. Sistema imunológico. As proteínas também são cruciais para o bom funcionamento do sistema imunológico. Elas são componentes fundamentais de anticorpos e enzimas que protegem o corpo contra infecções. Uma dieta rica em proteínas pode melhorar a resposta imune, ajudando o organismo a se defender de doenças e infecções. Sistema nervoso. Alguns aminoácidos derivados das proteínas são precursores de neurotransmissores importantes para o cérebro, como serotonina, dopamina e noradrenalina. Esses neurotransmissores desempenham papéis cruciais na regulação do humor, na memória e no foco. Uma ingestão adequada de proteínas pode melhorar a função cognitiva e proteger o sistema nervoso de danos relacionados ao envelhecimento. Sistema endócrino. As proteínas também são fundamentais para a produção de hormônios, como a insulina, que regulam o metabolismo e o equilíbrio energético do corpo. A ingestão de proteínas ajuda a equilibrar os níveis hormonais, o que é importante para a saúde em geral e para o funcionamento ideal do metabolismo. Sistema circulatório. O sangue é composto, em grande parte, por proteínas, incluindo a hemoglobina, que transporta oxigênio para as células. A ingestão adequada de proteínas é essencial para manter os níveis de hemoglobina e garantir que o oxigênio seja transportado de forma eficiente para todas as partes do corpo, promovendo uma boa circulação sanguínea e oxigenação dos tecidos. A quantidade de proteína que um ser humano deve consumir por dia varia dependendo de fatores como idade, sexo, nível de atividade física e objetivos específicos, como o ganho de massa muscular ou emagrecimento. Diretrizes gerais. Recomendação mínima. Adultos sedentários, cerca de 0,8 gramas de proteína por quilograma de peso corporal por dia. Exemplo. Para uma pessoa que pesa 70 kg, a quantidade mínima seria de 56 gramas de proteína por dia. Atletas e pessoas fisicamente ativas, a necessidade pode variar entre 1,2 a 2,0 gramas de proteína por quilograma de peso corporal por dia, dependendo da intensidade do treino. Exemplo. Para uma pessoa que pesa 70 kg e pratica atividades físicas intensas, a ingestão pode variar de 84 a 140 gramas de proteína por dia. Durante o processo de ganho de massa muscular, algumas orientações sugerem que o consumo de proteína pode ser mais elevado, chegando a 2,2 gramas por quilograma de peso corporal. Quantidade semanal. Se considerarmos a recomendação mínima de 0,8 kg/dia, para uma pessoa de 70 kg, seriam 56 gramas por dia, ou 392 gramas de proteína por semana. Para uma pessoa que pratica atividades físicas moderadas e consome 1,2 kg/dia, seriam 84 gramas por dia ou 588 gramas por semana. Considerações. Excesso de proteína. Embora o corpo tenha um limite de quanto pode utilizar, consumir proteína em excesso, acima de 2,5 a 3,0 kg/dia, de forma regular pode sobrecarregar os rins, especialmente em pessoas com condições pré-existentes. Variedade. É importante obter proteínas de diferentes fontes, como carnes magras, ovos, leguminosas e produtos lácteos, para garantir uma ingestão completa de aminoácidos essenciais. Essas quantidades podem variar conforme a necessidade individual e recomendações específicas de um nutricionista. Agora, vamos explorar algumas das principais fontes de proteínas, tanto de origem animal quanto vegetal.
Estas fontes são essenciais para garantir que seu corpo receba a quantidade necessária de proteínas para o bom funcionamento dos sistemas orgânicos. Fontes animais de proteínas: carne magra, como o peito de frango, carne bovina magra ricas em proteínas de alta qualidade. As carnes magras são uma excelente fonte de aminoácidos essenciais. Peixes, salmão, atum, sardinha. Peixes como o salmão e o atum são ricos em proteínas e também fornecem ácidos graxos ômega 3, que são benéficos para a saúde cardiovascular. Ovos. Os ovos são uma fonte excelente de proteínas completas, contendo todos os aminoácidos essenciais. Eles também são ricos em nutrientes como a vitamina D e a colina. Queijo, preferencialmente baixo em gordura. O queijo é uma boa fonte de proteínas e também de cálcio, embora seu consumo excessivo deva ser monitorado devido ao teor de gordura. Iogurte grego, rico em proteínas e probióticos. O iogurte grego é uma excelente opção para promover a saúde digestiva e muscular. Fontes vegetais de proteínas. Feijão, uma das melhores fontes vegetais de proteína. O feijão é rico em fibras e ferro, promovendo a saúde digestiva e o controle da glicose. Lentilhas. As lentilhas são uma excelente fonte de proteínas, ferro e fibras, e ajudam no controle do colesterol. Grão de bico. O grão de bico é rico em proteínas e fibras e pode ser usado em uma variedade de pratos, sendo ótimo para a saúde cardiovascular. Tofu, feito a partir da soja. O tofu é uma ótima alternativa vegetal para quem deseja uma dieta rica em proteínas, além de ser uma excelente fonte de cálcio. Quinoa. Considerada um grão completo, a quinoa contém todos os aminoácidos essenciais, tornando-se uma excelente fonte de proteína para vegetarianos e veganos. Edamame. Os edamames, grãos de soja verdes, são ricos em proteínas e oferecem uma boa quantidade de fibras e antioxidantes. Sementes de chia. Embora sejam pequenas, as sementes de chia são ricas em proteínas e ácidos graxos essenciais, além de fornecerem uma boa quantidade de fibras. Amêndoas. As amêndoas são uma excelente fonte de proteínas vegetais, além de fornecerem gorduras saudáveis e fibras. Abacate. Embora não seja uma fonte tradicional de proteínas, o abacate oferece uma combinação de gorduras saudáveis e uma pequena quantidade de proteínas vegetais. Ervilhas. As ervilhas são uma boa fonte de proteínas vegetais e podem ser facilmente incorporadas em diferentes pratos. Agora que percorremos juntos os caminhos que ligam a proteína à nossa saúde, é hora de refletirmos sobre tudo o que aprendemos e de aplicar esse conhecimento na nossa vida cotidiana. Você já deve ter notado que, enquanto as proteínas desempenham um papel fundamental na manutenção da nossa saúde, o excesso delas pode causar sérios problemas ao nosso corpo, inclusive acelerar o processo de envelhecimento. Então, como podemos usar esse conhecimento para melhorar nossa dieta e, assim, manter nossa juventude e saúde por mais tempo? Vamos explorar isso de maneira interativa, abordando os principais pontos que discutimos. Primeiramente, é fundamental entender que, assim como qualquer outro nutriente essencial para o corpo, as proteínas devem ser consumidas de maneira equilibrada. Não há como negar os inúmeros benefícios das proteínas, desde a construção de músculos até o fortalecimento do sistema imunológico. Contudo, mas nem sempre é melhor, e o excesso pode trazer consequências imprevistas. Nosso corpo tem uma capacidade limitada de processar proteínas, e quando essa capacidade é excedida, os efeitos negativos podem começar a surgir, seja na forma de sobrecarga renal, seja através de processos que favorecem o envelhecimento precoce da pele. Talvez você tenha se perguntado ao longo do texto: como sei se estou consumindo a quantidade ideal de proteínas? A resposta é simples, mas exige um pouco de reflexão e atenção aos sinais do corpo. A quantidade recomendada de proteínas varia dependendo de fatores como idade, sexo, nível de atividade física e necessidades específicas de saúde. Para alguém que está em processo de emagrecimento ou deseja ganhar massa muscular, a necessidade de proteínas pode ser um pouco maior. Para os idosos, por exemplo, a proteína ajuda a manter a massa muscular e a prevenir a sarcopenia, mas mesmo nesse caso, o excesso pode ser prejudicial, causando problemas renais ou outros desequilíbrios no corpo. O segredo é adaptar a ingestão de proteínas às suas necessidades individuais, e não seguir recomendações gerais sem considerar o contexto. Além disso, como exploramos, é importante escolher as fontes de proteína com sabedoria. Existem proteínas de origem animal e vegetal,
ambas com suas características próprias. As proteínas animais, como as presentes na carne, ovos e laticínios, são completas e oferecem todos os aminoácidos essenciais para o corpo. No entanto, elas podem vir acompanhadas de gorduras saturadas e colesterol, o que, quando consumido em excesso, pode contribuir para doenças cardíacas e outros problemas. As proteínas vegetais, por outro lado, são uma excelente alternativa, oferecendo, além de aminoácidos essenciais, nutrientes como fibras, vitaminas e antioxidantes, que auxiliam na proteção do corpo contra o estresse oxidativo e o envelhecimento celular. Incorporar uma variedade de fontes de proteína em sua dieta pode ser uma estratégia inteligente, permitindo que você aproveite os benefícios das proteínas sem os riscos associados ao excesso de uma fonte específica. Outro ponto importante que discutimos ao longo deste texto foi a relação entre a proteína e o processo de envelhecimento. Com o passar dos anos, a nossa capacidade de processar proteínas diminui, e a ingestão excessiva de proteína pode aumentar o estresse oxidativo, o que contribui para o envelhecimento precoce. A glicação, um processo em que os açúcares se ligam a proteínas no corpo, formando compostos prejudiciais chamados produtos finais de glicação avançada, AIDS, também está relacionada ao excesso de proteínas, especialmente as de origem animal. Esses AIDS aceleram o envelhecimento celular, causando danos à pele e aos tecidos do corpo. Então, para combater o envelhecimento, o ideal é manter a ingestão de proteínas dentro de uma faixa saudável, sem cair na tentação de exagerar. Lembre-se de que o equilíbrio é a chave para garantir que seu corpo esteja recebendo o que precisa para se manter saudável, sem sobrecarregar os sistemas e favorecer o envelhecimento precoce. Ao longo do texto, vimos também como a proteína pode beneficiar diversos sistemas do corpo humano. O sistema muscular, o sistema imunológico, os ossos e até a saúde mental dependem de uma quantidade adequada de proteínas para funcionar corretamente. Se você pratica atividades físicas, a proteína é essencial para a recuperação muscular e para o crescimento dos músculos. No entanto, é importante lembrar que o excesso de proteína não traz necessariamente mais benefícios nesse sentido. O corpo só consegue usar o que realmente precisa, e o que não é utilizado acaba sendo armazenado ou excretado, o que pode sobrecarregar os rins. A ingestão excessiva de proteína, portanto, pode gerar efeitos adversos, como o aumento da carga renal e a possibilidade de formação de pedras nos rins. Mas como saber se estamos exagerando na proteína? A primeira dica é ouvir o seu corpo. Se você está se sentindo cansado, com problemas digestivos ou com dores articulares, pode ser um sinal de que a sua ingestão de proteínas está desequilibrada. Consultar um nutricionista ou médico para avaliar as suas necessidades individuais é sempre uma boa ideia, especialmente se você tem objetivos específicos, como perda de peso ou ganho de massa muscular. Com a orientação adequada, você poderá ajustar a quantidade e a qualidade da proteína em sua dieta de acordo com suas necessidades. Agora, depois de toda essa reflexão, a pergunta que talvez esteja passando pela sua mente seja: como posso aplicar tudo isso no meu dia a dia? Bem, começar com pequenas mudanças é o primeiro passo. Substitua algumas fontes de proteína animal por vegetais, como leguminosas, nozes e sementes. Varie os tipos de proteínas em suas refeições, e procure equilibrar as fontes, levando em conta as necessidades do seu corpo. E lembre-se de que não se trata de cortar as proteínas animais completamente, mas sim de garantir que você não esteja consumindo mais do que o necessário. Considere também a qualidade da proteína, optando por carnes magras e alimentos integrais, e tente evitar alimentos processados ou ricos em gorduras saturadas. Por fim, espero que você tenha saído desse texto com uma compreensão mais clara e profunda sobre o papel das proteínas na sua saúde e no seu processo de envelhecimento. Agora, a bola está com você. Use o que aprendeu para fazer escolhas mais conscientes, equilibradas e saudáveis para o seu corpo. Lembre-se de que a chave para um envelhecimento saudável e uma vida longa e plena está no equilíbrio. Proteínas são essenciais, mas como tudo na vida, a moderação é a chave para colher os melhores resultados. Assim, você poderá desfrutar dos benefícios das proteínas sem comprometer sua saúde, juventude e qualidade de vida.